religiosidade de transformação de vida que você só consegue através da fé. Aquela história de que a fé remove montanha, mais do que a certeza. Não é, seu João? Tudo bem? Tudo bom, Léo? Tudo bom? Antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui hoje na nossa emissora. Eu sei que já foi gravado um programa, que é o Se Liga, que vai no ar na sexta-feira. Depois de tudo prontinho, nós vamos disponibilizar. Você está com uma equipe boa aí, todo mundo filmando, registrando. É isso, não tem que acompanhar a tecnologia, não é? Eles não me deixam, eles são meus guardas-costas. Tá certo. Mas eu queria que você falasse um pouco. Você é do dia 12 de agosto? Agosto. Eu sou 11 de agosto. Tem alguma coisa em comum? Tem. Só mudou o ano aí, mas tudo bem. O importante é isso aí. O importante é que nós somos próximos ali da data. Certo. Seu João, como é que surgiu essa história de viver para a palavra de Deus? Que a gente sabe que geralmente as pessoas recebem um chamado. Não é qualquer um. Fala, ó, eu vou lá falar. Eu estou te falando isso aí porque a gente fala para todas as crenças aqui nesse momento. Né? A gente fala para quem é evangélico, para quem é ateu, a gente fala para quem, tudo, para quem é budista, né? Para quem acredita no Seixinoe, mas agora a gente precisa falar da nossa igreja, dessa fé. Como é que surgiu isso aí? Com que idade? Faz muito tempo ou não? Ô, Léo, isso surgiu desde a barriga da mãe. Sério? É evidente. Conta a mamãe que quando ela estava para me dar a luz, houve um equívoco e ela ficou com medo de me perder. Então ela faz um voto. Não sei porque a mamãe foi fazer isso. Por este feito, acabou me jogando nesta missão. Porque diz que tudo que vem de ventre funciona. E o que é, diz que nasce feito. Como Maria recebeu. Então, e quando ela foi visitar a Isabel, a criança mexeu no ventre. E deu tudo certo. Veio aí o homem. Que bacana, que bacana. Começou aí, já no ventre da mãe. Mas, praticamente, foi em 1970, quando a gente estava trabalhando. A gente é filho da roça. Veio uma interlocução. Eu chamo de Zoom, porque... É um chamamento. É um chamamento. Que se eu falar uma palavra, complica porque é algo que fala de dentro da gente. Porque na Bíblia tem algumas passagens que houve um clarão no céu, a voz, o trovão. Foi o que me aconteceu. Eu tive uma forte luz e aquele zoom, aquela voz deixa... Você tinha quantos anos na época, João? Foi em 70. Vai fazer, são 46 anos atrás. Então, que bacana. Você falou, então agora eu tenho que... 20, alguma coisa, 20... Já estava casado na época? Casado. Eu me casei com 18 anos. Eu já sou bisavô de 2 bisnetos. Sério? Antigamente casava cedo, né? Não, eu casei à tarde, mas... Mas novinho, casei às 4 horas, casei novinho. Que bacana. Então foi esse chamado. Essa luz veio, mandou que eu subisse numa montanha, e lá me veio isso. Deixe teu trabalho, eu te envio a evangelizar. Mas eu não entendia nada daquilo. Eu voltei a trabalhar. E aí, com o tempo, aconteceu um fato muito legal. Eu disse isso na entrevista, eu repito rapidamente aqui. Claro. Eu tinha um hobby de caçar. Eu sempre gostei muito de caçar. Era um menino que caçava. Um menino que caçava. E eu gostava disso. E um dia, mudando a rota da caça, eu tive que passar em um bairro onde se vivia, e lá tinha uma venda. Essa venda era de uma das minhas irmãs. E ela me disse, você faz um favor para mim? Ué, faço, o que é? Vai dar o catecismo lá, porque a minha filha está doente e as crianças estão esperando e não tem catequista. E eu fui fazer o favor. Mas eu estava com uma espingarda atravessada aqui, outra atravessada aqui, um 38 na cinta. Aí chegou aquele homem armado até os dentes. Chega aquele homem até os dentes e as crianças foram e disseram, ai, o catequista chegou. Mas eu não era catequista, Léo, eu era caçador. E aí estava sendo para... Nesse vai e vem, o que é isso, o que é isso? Me colocaram dentro da igreja. Eu estou lá dentro do altar e uma das crianças disse, tio, toma o catecismo de nós. Mas eu vou tomar catecismo como? O que é isso? E eles me diziam,
fale assim quanto é o mandamento da lei de Deus. E eu, morrendo de vergonha, disse. E eles gritavam, 10. E eu parava, eles continuavam. Então, eu repeti o que eles me mandavam. E quando terminou tudo, eu desisti de ir caçar. Aquela coisa forte aqui dentro, eu vou ser um catequista. Porque naquele momento, Eu por fui alguns tocado, instantes, fui tocado. as crianças que estavam te evangelizando. Me evangelizando. E eu fui entender isso 20 anos mais tarde, a história da luz na montanha. Então começou assim a minha missão. E você tem viajado o Brasil Por inteiro. esse Brasil fora dele, já fiz trabalho fora do Brasil. Agora, por um ano, talvez eu esteja no Japão, na Coreia do Sul. E na Argentina, estamos agendados para lá. Mas a sua residência fixa é Cianorte. Quer dizer, Cianorte eu passo, dormir, volta e meia. Recebeu o convite, está tudo certo, você já encaixa já na... agendado com antecedência. Então, a honra, diante dessa agenda sua apertada, você está aqui hoje falando conosco. Eu tenho que brigar muito com meu filho, ele que me fez essa... Hoje é minha quarta, Léo. Poxa, hoje era meu descanso. Mas, por ser a LAN, por ser a TV... Kaiowá? Esse nome, Kaiowá, como é que vai negar pedido para um amigo? De muitos anos também. De muitos anos. E ainda ter a graça de conhecê-lo você. Eu que estou tendo a graça. Muito legal. E mais do que isso, a gente ter essa oportunidade para falar da palavra. É muito gratificante, viu, Léo? Falar da palavra de Deus, anunciar esse Jesus, que em muitos lares está desconhecido. E isso é um benefício muito bom para as famílias que recebem e que tenta praticar o que ouve. Tudo aquilo que você planta, um dia a gente colhe. Colhendo, vai ter os frutos. E eu vejo muitos frutos naquilo que semeio. Isso, então, me dá uma alavanca para continuar fazendo isto, apesar das dificuldades que se encontra falar de Deus nos dias de hoje. Em suas peregrinações, eu acho que é muito gratificante quando termina, quando vai embora e vê que aquelas palavras acabam mudando a vida de muita gente ali. Isso é o mais satisfatório, né? Não, esse é muito mais do que satisfatório. Vamos imaginar um médico que consegue acertar o remédio e trazer aquele paciente numa saúde plena. A doença hoje, em 80%, elas são psicossomáticas, são traumas, são dores, são desafetos, famílias desestruturadas. Como é que se estrutura uma família que nasce em um lar desestruturado? Se não for uma força divina, você não consegue nunca, porque o mundo coloca as coisas que são práticas e que são físicas. Mas no mundo de hoje, o maior problema são o espiritual. A palavra de Deus diz que o demônio estaria solto e circulando os 4 cantos da terra. Porém, como ele age com muita rapidez e utilizando de pessoas maravilhosas, as pessoas acabam colocando culpa numa série de coisas que não é a culpa. Então o problema que acaba é a sendo droga, uma desculpa. O problema é o bandido, o problema é o assaltante, mas na grande verdade, o grande problema é quem está agindo no... que eu não gosto nem de usar esse termo bandido. Ninguém é bandido. A circunstância leva a pessoa a tomar atitude que joga a pessoa num estágio de vida e a sociedade não perdoa. Seu João, eu estou falando com o seu João Camilotti, ele é um missionário leigo, ele é da comunidade Palavra Viva, que nós vamos falar já já sobre a sua comunidade. Você entrou num assunto delicado e que vai ajudar muita gente em casa. A história do câncer, que tem aumentado e feito uma infinidade de sofredores por esse mundo afora. A conclusão sua com relação ao câncer, você acha que ela tem o problema físico, mas tem também o espiritual? Todo problema físico nasce de um espírito. Uns materializa, outros não. O que é materializar? É quando a pessoa é atacada por uma intervenção, que biblicamente significa tentação. Tentação é tentativa de um agir. Quando a pessoa é tentada nestas ações, o que acontece? Vem com um sintoma. Então, o sintoma chama-se dor. Dor se estabelece em quem as trata com amor.
Até que não materializa é uma dor. Materializou, então é uma ferida física. Por isso os médicos que são muito peritos, a primeira coisa que o médico pergunta, tem alguém na família com esse problema? É hereditário? É hereditário. Assim. Alguém já morreu disto? Para poder entender. Para poder entender. Para poder pegar o fio da meada. Para pegar o fio da meada. Porque tudo que está no físico vem de um físico. Só que o físico não é só carne, é espírito também. E o que entrou na carne foi um espírito. Não toques, porque se tocar, morre. Tocou, entrou o sistema da morte. Então, o espírito da morte fez parceria com o espírito da vida. Entendi. O que esse espírito vai fazer, então, no Léo? Ele vai tentar tirar a vida do Léo. Para que ele chegue no Léo, para tirar a vida do Léo, ele precisa de uma outra pessoa, de um outro físico. Então, ele vai minando aquela coisa bonita, aquela alegria, e vai deixando marcas de negativismo. Depressão. É a mesma história. É espiritual. Foi a minha história. Léo, eu com 14... Porque tem muita gente que sofre depressão, hein? Inclusive que está acompanhando a gente agora. E tem um caso na família. Inclusive, pela medicina é uma doença. Mas olha a minha história. Eu me tratei dos 14 aos 25 anos de depressão. E com os melhores psicólogos. Eu me tratei com parapsicologia. Se você já ouviu falar no professor Fauser. Fauser Kfouri. Eu fiz 4 cursos de parapsicologia com esse homem. Eu também, eu já participei. Ele fez a regressão em idade. Fez a regressão, só que em mim ele não conseguiu regressar nada. E pelo contrário, ele dizia, tem gente incrédula aqui dentro. Tem gente com poder aqui muito além. Então concentra-se. 1, 2, 3, concentra-se. Todo mundo dormia e o caminhão está com os olhos. Quando ele tentou fazer a regressão em mim, teve uma hora que ele ficou bravo. Você tem que colaborar, você tem que me ajudar. Ele falou mesmo comigo. Eu disse, mas no que eu posso te colaborar? Eu quero que você entenda o que eu tenho. Em outras palavras, você não é o cara? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Porque eu sou muito de chocar ou sair do ninho. Não tem meia medida. Entendi. Eu acredito que muitas pessoas vivem enganadas. E quando você diz a verdade, as pessoas têm dificuldade de recebê-lo, porque o que é uma verdade para você? Aquilo que você viu e deu certo. O médico que acertou a tua enfermidade, esse é o verdadeiro para você. O missionário que chegou e atingiu os problemas, então esse, porque todo homem espera uma resposta, Léo. E essa resposta só existe quando ela concretiza. Foi a minha história. Não me quando você entendeu o chamado. Quando eu entendi o chamado e quando teve alguém que entendeu o que estava em mim, porque não se assuste, eu fui chamado em 1970. Eu fiz 22 cursos, eu fiz teologia, eu fiz psicologia de idade, tudo com a loucura. Eu tenho 1 ano e 2 meses de escola. Esse é meu grau de escolaridade. E fala para multidões hoje. O mundo é uma escola. Você não fala. O mundo é uma escola e os fatos são os professores. Isso é uma filosofia de Camelote. Você não fala, você é usado para falar. Óbvio. Agora, tudo que eu digo, Léo, eu não digo um instrumento, é um instrumento. Em termos de desafiar ninguém. Eu digo de experiência vivida. E olha, nada, porque a Osicina é maravilhoso. Eu tinha a loucura de ser um cara estudado. Loucura. E por que não estudou? Porque eu não tive mais tempo. O que eu faço exige muito de mim. Porque imagine, aconteceu agora recentemente em Londrina. Não querendo dar de Faustão interrompendo, mas já interrompendo. Já aconteceu, aí nós vamos concluir o que a gente estava falando agora. De chegar lá e falar, vou falar isso. Chega lá e fala tudo diferente daquilo que você imaginou que você ia falar. Isso é 90% dos meus trabalhos. Isso acontece comigo aqui, ó. 90%. Por isso eu não preparo o tema. Vou falar isso, vou falar que nada. Qual o meu tema, telespectador? É lá que manda falar. Quando eu entro em 1.000 pessoas,
500 pessoas, 600 pessoas. Eu tenho 600 cabeças na minha frente. Como é que eu vou saber o que você sente? Mas eu tenho um cara muito legal, que ele é o que me determina. Ele chama Jesus. Eu não sei se você conhece, moço. O JC. É, o JC. Esse camarada, ele diz assim, ó, vai naquele. Às vezes eu passo orando, passo pertinho de você e não te toco. Quando eu estou saindo lá, pensei que eu devo voltar para o altar, ele diz, volta e toca no Léo. Quando eu toco, vai dizer, poxa, Camilote, aquela hora que você tocou em mim, eu senti uma coisa diferente. Não é coisa de Camilote. E também não digo isso para mim querer ser o cara, porque isso acontece quando Deus faz, não quando o Camilote quer. Se é Deus que quer, meu amigo. Por isso que eu falo. Você é um instrumento. Tento ser, com as minhas limitações, com meus erros, com minhas falhas, mas partindo do pressuposto que o nosso corpo é templo sagrado de Deus, sim. Então você é um veículo, está sendo usado nessa sua andança. Eu tento fazer isto. Agora, para isso precisa muito amor, muito amor, muito amor. E precisa engolir muitos gatos com unha e tudo. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Nessa vida nossa, nesse Se mundo você agitado. não diminuir, Leão, você não some nunca. Então, eu me diminuo no máximo. Hoje, por exemplo, estava no fundo da terra, estava legal no fundo da terra. Fazendo um poço, fazendo... E os caras dizem, mas esse não é o Camilote, o cara que prega. Eu sou o que sou, meu Jesus disse isso, eu sou o que sou. Então é muito legal você não querer ser mais, sempre querer ser menos. E isto, então, eu abro um espaço para Jesus trabalhar. Porque ele disse que se eu quiser ganhar, eu tenho que perder. Essa filosofia para o mundo é loucura. Se eu quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Como é que encara um negócio desse? Você quer ver o que esse Jesus faz? O camarada está cego, com uma capa suja. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O cara vai, faz um lodo e enfia no zóio do moço. E sara. Agora vai lavar. Ou vai lavar ou continua cego. Você acha que se ele não fosse lavar os olhos abrir? Os olhos não abriam. Então eu conheço esse Jesus. Quando é que você vai dar uma palestra para nós aqui em Campo Mourão? Aí, Chilene, é assim que faz. O dia que vocês chamarem e no dia que a comissão da paróquia... Isso. Se a paróquia me chamar... A comunidade, como é que surgiu a comunidade? Se a comunidade surgiu pela dor. Pela dor. A dor, muitas vezes, faz você... Vamos imaginar você está afogando num rio e um amigo lá para te salvar joga um rolo de arame farpado. O que você faz? Não, esse não. Joga um pau que eu vou furar a mão. Seria isso? O correto seria, mas nessa hora de Você desespero... catou arame farpado. No Porque desespero... aconteceu Camilote. Quando tampa aqui, tampa lá, tampa lá, tampa lá, tampa lá. E muitas vezes ainda sem motivo... E hoje isso foi a melhor coisa que fizeram comigo, porque não tem coisa melhor no mundo do que ser perseguido. O perseguido tem saída. Ou a fama um dia cai, o perseguido um dia sobe. Por isso eu nunca quero estar lá em cima, porque se cair é muito maior. Eu quero estar aqui na terra, porque se cair machuco menos. E todos os que tentaram me derrubar, hoje estão caídos e eu continuo na missão. Então, surgiu por dificuldade. Você não pode ir lá, você não pode ir lá, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele falou, não, espera aí. Mas espera aí, não posso por quê? A palavra de Deus diz que ninguém é corrente, ninguém tapa a boca do boi que pasta. Então, eu fui. E comecei a fazer um trabalho. Verdade que eu tive muita gente boa da igreja, gente boa, estou falando de gente boa. E de gente boa que tinha também peso dentro da hierarquia. Que me instruiu, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E eu fiz seguidinho do que fui instruído. E deu certo, funcionou. Estamos aí hoje. Quem faz que não o é bem... uma coisa fácil. A palavra de Deus diz que quem quiser viver piedosamente Jesus Cristo tem que sofrer a perseguição. Tem que sofrer, não quer dizer dá para sofrer. Padre Marcelo sofreu e ainda sofre, não precisa ir muito longe. Você vai voltar aqui e vamos ver a palestra aqui, porque aí nós usamos a televisão para fazer o chamamento, chamar o povo, não é, Cida? E aí, com certeza, nós vamos... Tem um porém, Léo.
pode dizer tudo? Claro que pode. Até aquilo? Até aquilo. E eu digo. Eles me chamam de polêmico. Não. Eu não sou polêmico. Eu não sou o dono da verdade, mas eu luto por ela. Eu luto para fazer certo. Porque se fizer certo, dá certo. Sempre. Sempre. Sempre dá. Meu Jesus diz que nenhuma mentira vem da verdade. E o mundo explica diferente. Uma mentirinha não faz mal. Passar os outros para trás devagarzinho não faz mal. Não, se você ama, você pode adulterar. Está errado? Está errado. De pecado e pecadinho. Pecadinho não existe. Não, vou tomar um veneninho assim só. Veneno mais um pouquinho só. Como é que o cara vira um alcoólatra? Começa por aí. Então são essas coisas. E olha, a igreja hoje... Eu tenho uma música num dos meus CD que diz que eu não sou um João Batista, sou um simples pregador. Para aqueles que me amam, sou um anjo do Senhor. Para aqueles que não querem nem meu nome ouvir falar, eu perdoo em Jesus, pois eu já aprendi a amar. Que bom, que bacana. Legal. Seu João, Fala, Léo. obrigado por ter vindo aqui. Sei que tem mais compromisso aí. Sim. Sucesso, tá? Obrigado pela sua presença, pelas palavras, que eu acho que tocou muita gente em casa, pode ter certeza disso aí. João Cabelotti, missionário leigo, morador de Cianorte, mas pertence ao mundo e comanda com muita dignidade a comunidade Palavra Viva. Tento fazer isso com todas as garras. Luto, porque eu só tenho uma coisa a conservar. Chama-se honra. E essa é a sua missão. Tento. Mais uma vez. Um abraço, eu Obrigado. agradeço de coração Prazer. aos telespectadores, aqueles que estão interagindo conosco. Vou estar rogando para que esta emissora, este lugar, se multiplique, que você chegue ao topo